Tazo, Carlos Alberto Macorlanes, Claudiomiro Borges da Silveira, Elson Teixeira, Eric Ranieri Silva Moreira, Iri Trindade Rodrigues, Janaína França de Quadros, José João da Silva Barcelos, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Rodrigo Cardoso Machado, Cildo Jocelito Machado Cabreira e Wagner Aloy Rodrigues. Havendo número regimental, o vereador presidente deu início à sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer a leitura da ata 4.086, do dia 13 de junho do corrente, que foi aprovada sem ressalvas. Não houve correspondências recebidas. A seguir, passou-se para a ordem do dia, cumprindo segundo a pauta, projeto de lei 060/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para a função de técnico em enfermagem da outras providências. Foi aprovado o projeto de lei 056, de autoria do vereador Moisés Marques, que declara patrimônio cultural imaterial de São Gabriel a cultura, dogmas e a tradição do povo de Terreiros e da outras providências, com voto contrário do vereador Ranieri Moreira. Os trabalhos, senhores vereadores, foram aprovados em bloco. No expediente, usaram da palavra os vereadores Wagner Aloy, Cildo Cabreira, Maria Luísa Bragança, Luiz Fernando Lopes dos Santos, José João Barcelos, Janaína França, Elcio Teixeira e Moisés Marques. Nada mais havendo a ser tratado, o vereador presidente deu por encerrada a sessão e, para constar, a servidora Beatriz de Abreu, assistente especial da administração, digitou a presente ata, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão foi gravado e os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental dessa Casa Legislativa. Senhor presidente, era esta a ata 4.087. Muito bem, vereador. Então, eu coloco em apreciação e votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 15 de junho de 2023, ata de número 4.087. Quem estiver conforme, permaneça como está, e os contrários, que, por favor, se manifeste. Apreciação, votação. Aprovada a ata da sessão ordinária realizada no dia 15 de junho de 2023. Com a palavra o secretário, seguindo as leituras de vossa prerrogativa. Senhor presidente, nós não temos correspondências recebidas. Muito bem. Temos trabalhos... Isto. Senhor presidente, no expediente de hoje temos projeto de lei chegando a este plenário para a sua primeira leitura de número 61, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Osório Santana Figueiredo nas escolas da rede municipal no âmbito do município de São Gabriel e de outras providências, de autoria do vereador Antônio Pedro Bertazzo. Também chegando a este plenário o projeto de lei 63, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para a função de motorista e da outras providências, a autoria do Poder Executivo cumprindo primeira leitura. Demais pedidos de providência, senhores vereadores? Somente isso no expediente, presidente. Podemos passar para a ordem do dia. Antes de entrarmos na ordem do dia, então, os trabalhos dos vereadores, sugestão que seja aprovado em bloco. Tá. Questão de ordem, vereador Bertazzo. Está desligado. Senhor presidente, conforme acordamos na reunião da CCJ hoje mais cedo, foi incluído na comissão uma emenda ao PL 046 de 2023. Dessa forma, eu solicito à mesa que faça a interrupção para que a comissão analise essa emenda e o projeto seja colocado à votação, conforme havíamos acordado. Muito bem. Solicitação do vereador Amalu. Questão de ordem, presidente. Vereador Elcio. Muito bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Antes de reunir a CCJ, se possível, gostaria que fosse efetuada a leitura dessa emenda. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de Vereador Cildo. Entrar na votação, quero dizer que nos trabalhos dos vereadores tem duas moções de minha autoria, uma moção de apoio
para a implantação do campus do Instituto Farroupilha, no município de São Gabriel. Várias cidades estão se mobilizando, São Gabriel deverá se mobilizar também, juntamente com o Executivo. Peço a compreensão, assinatura dos colegas vereadores, das vereadoras, e também uma moção de repúdio à questão ainda do aumento das alíquotas do IP Saúde aos funcionários públicos municipais. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador. Vereadora Malu. Presidente, eu peço a suspensão da sessão por 5 minutos para realizar uma reunião extraordinária da CCJ, mas antes eu gostaria de solicitar a cópia da emenda. Ranieri, se tu puder me alcançar ali. Cópia da emenda para fazer a leitura. Questão de ordem, presidente. Também pós a decisão da CCJ, eu preciso de que passe pela Comissão de Orçamento e Finanças também. Muito bem. Então, suspendo a sessão por 5 minutos. Então, dou por aberta a nossa reunião extraordinária da CCJ para analisar o projeto de lei número 0046 de 2023 com uma emenda supressiva número 001 de 2023. Essa emenda suprime o artigo 5º do projeto de lei 0046 de 2023 e diz, artigo 1º, suprime o artigo 5º do projeto de lei número 0046 de 2023. A presente emenda entrará em vigor na data de sua publicação, diz o artigo 2º. Assinam a emenda a Comissão de Constituição e Justiça, composta por mim, vereador Bertazzo, vereadora Jana, vereador Marlon e vereador JJ. Então, este é o teor da emenda. Eu coloco em apreciação na nossa comissão a emenda supressiva 001 de 2023 ao projeto de lei 0046. Os que estiverem contrários se manifestem, os que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Liga lá, Bertazzo. Senhora presidente, apenas para, como já havia feito na comissão, por entender, não entender a necessidade da emenda, eu registro o contrário. Senhora presidente, eu voto a favor da emenda porque o artigo 5º, da maneira que está, autorizando o prefeito a abrir crédito adicional, a Lei Complementar 95 de 98, ela é muito clara. Inclusive, temos o parecer do IGAM, onde diz que o prefeito precisa da autorização da Câmara em projeto de lei específico para abrir crédito adicional. Portanto, o projeto, se for votado sem esta emenda, estará ilegal. A emenda é necessária para dar a legalidade à matéria. Eu voto a favor. JJ. Presidente Malu, eu voto contra. Vereadora Jana. Voto favorável, presidente. O meu voto também é favorável a essa emenda, em virtude da necessidade jurídica de que seja suprimido o artigo 5º do projeto de lei 46. Então, está aprovada a emenda supressiva 001, projeto de lei número 46, e eu dou por encerrada a reunião extraordinária. Obrigado, presidente. Vereador Írio. Então, damos início à reunião da COF, aos senhores vereadores componentes da comissão. Coloco este projeto, a emenda do projeto. Está com a Malu. Suprimindo o artigo 5º do projeto de lei 0046 de 2023. Coloco em apreciação. Em votação. Aprovado. Então vamos ao projeto agora. Coloco em apreciação. Em votação. Aprovado o projeto também.
Nesse exato momento, eu retorno ao excelentíssimo presidente da Casa para que dê seguimento à sessão. Reabrindo os trabalhos da nossa sessão ordinária, seguimos então deliberando os projetos que chegam na Casa nesse dia de hoje. Vereador Marlon. Senhor presidente, acredito que faremos as votações pela ordem da matéria, né? Acho que fica mais organizado, né, vereador? Senhor presidente, nós temos em apreciação o projeto de lei 46, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Projeto de lei com emenda. O primeiro eu faço a leitura dos pareceres das emendas. Tá. Então, a Comissão de Constituição e Justiça examinou em conjunto a emenda supressiva ao projeto de lei 046, que suprime o artigo 5º do projeto de lei 46/2023, opinando por sua aprovação por ser legal e constitucional. Da mesma forma, a Comissão de Finanças e Orçamento, em conjunto, examinou a emenda supressiva ao PL 46 e opinou por sua aprovação por estar dentro das normas financeiras legais. Esses são os pareceres. Senhores e senhoras, então coloco em apreciação o parecer da emenda. Emenda supressiva ao projeto de lei número 0046, que suprime o artigo 5º do projeto de lei número 0046, que opina por sua aprovação por ser legal e constitucional. Quem estiver conforme com esse parecer, permaneçam como estão, e quem for contrário, se manifeste. Nós estamos votando o parecer sobre a emenda supressiva. Senhor presidente, na minha declaração de voto ainda, entendendo e respeitando o trabalho de todos os vereadores, eu voto contrário ao parecer da comissão referente à emenda. Vereador Rodrigo. Vereador Cildo. Voto contrário, presidente. Vereador Rodrigo. Contrário, senhor presidente. Vereador Elcio. Voto favorável ao parecer, senhor presidente. Vereador Maninho. Contrário, presidente. Vereador Cláudio Miro. Contrário, presidente. Vereador JJ. Contrário, presidente. Vereador Írio. Contrário, presidente. Vereador Marlon. Pelos mesmos motivos, eu voto favorável, porque a emenda é a única salvação legal deste projeto. Se esta emenda não passar, esse projeto está ilegal conforme lei federal. Então, eu voto a favor do parecer. Vereador Ranieri. Presidente, eu voto contrário. Vereadora Malu. Favorável ao parecer, presidente, por uma questão de responsabilidade, porque o projeto está prejudicado se a emenda for rejeitada em virtude da impossibilidade legal do prefeito abrir crédito adicional sem um projeto de lei específico para isso. Vereador Kiko. Eu voto contrário, senhor presidente. Vereadora Jana. É o seu microfone, vereador. Vereador Cacai. Presidente, com relação à supressão desse artigo 5º, onde o prefeito solicita autorização para a abertura do crédito adicional, entende a Comissão de Constituição e Justiça que haver uma necessidade depois de uma aprovação da Câmara para isso. Eu entendo que isso não foi citado no projeto porque já está contemplado lá na lei orgânica do município, que toda abertura de crédito adicional depende da autorização dessa casa. E a solicitação de abertura de crédito adicional é uma necessidade, já que é um empréstimo. Eu fico em dúvida com relação, não gosto de me abster de votar, mas me parece que a emenda não está, esse parecer da Comissão de Justiça
não está muito correto. Eu até gostaria de analisar com mais cuidado um pouco, não tive tempo para isso, mas num primeiro momento eu vou votar contra a emenda. Obrigado, senhor presidente. Muito. Quanto ao parecer, né, que nós estamos votando, vereador. Contra o parecer. Muito bem. Tá. Senhores, senhoras, vereadores e vereadoras, o parecer foi derrubado com 10 votos a 4. Agora colocamos. Vamos à emenda agora. É só parecer. Emenda supressiva. Vereadores, atenção, nós vamos votar a emenda com parecer rejeitado. Todos entenderam que estão sendo votados? Então, coloco em apreciação emenda supressiva ao projeto de lei número 0046 de 2023. Declaração de voto, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, pelos mesmos motivos já expostos na votação anterior, eu sou contrário à emenda. Vereador Silto. Contrário à emenda, presidente. Vereador Rodrigo. Contrário à emenda, senhor presidente. Vereador Elcio. Favorável à emenda, senhor presidente. Vereador Maninho. Contrário à emenda, presidente. Vereador Cláudio Miro. Contrário, presidente. Vereador JJ. Contrário também, presidente. Vereador Írio. Contrário. Vereador Marlon. Favorável. Vereador Ranieri. Contrário, senhor presidente. Vereadora Malu. Favorável, presidente. Vereador Kiko. Contrário, senhor presidente. Vereadora Jana. Favorável. Vereador Cacaio. Contrário. Então, qual é aí que nós temos? Foi rejeitada a emenda por 10 a 4 também. Senhores vereadores e vereadoras, a emenda está rejeitada também com 10 votos a 4. Agora o parecer do projeto. Sim. Tem o parecer do projeto. Acho que tu vai ter que ler o parecer do projeto. Não, mas daí tu bota que é contra, rejeitado. Se não, se for derrubada a emenda, teu parecer é rejeitado. Então é contra. Então, o parecer... Isso. Tu aprovou o projeto com emenda. Se for derrubada a emenda, o projeto da CPJ é contra. Tá. Então, parecer negativo. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Justiça examinou o parecer do vereador Marlon, o projeto de lei 46, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Em não tendo a emenda, a CCJ opina por sua rejeição por ser ilegal e inconstitucional. A Comissão... Finanças aprovou? A Comissão de Finanças e Orçamento examinou o PL 46 e opinou por estar dentro das normas financeiras legais. Esses são os pareceres. Esse é da Justiça. Sem a emenda, né? Agora não tem isso aqui. E rejeita por ser ilegal. Vou colocar o parecer da Comissão de Justiça, que opina pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto. Senhor presidente. Pois não, vereador. Da mesma maneira dos votos anteriores, declaro o meu voto contrário ao parecer da comissão. Vereador Silto. Voto contrário, presidente. Vereador Rodrigo. Contrário, senhor presidente. Vereador Elcio. Favorável, senhor presidente. Vereador Maninho. Contrário. Vereador Cláudio Miro. Contrário, presidente. Vereador JJ. Contrário. Vereador Contrário, Írio. presidente. Marlon, vereador Marlon. Senhor presidente, como já justifiquei tanto na comissão como nesse plenário, voto favorável ao parecer pela ilegalidade do projeto de lei, baseado na lei orgânica do município de São Gabriel, na lei complementar 95 de 98, que torna esse projeto ilegal da maneira que está. Se há dúvidas quanto à questão jurídica, no mínimo a técnica legislativa também está equivocada. Portanto, eu voto favorável ao parecer. Vereadora Malu. Vereador Ranieri. Vereador Ranieri, desculpa. Eu acompanho o líder do governo.
Vereadora Malu. Eu voto favorável ao parecer da CCJ. Vereador Kiko. Contrário, senhor presidente. Vereadora Jana. E vereador Cacaio. Contrário. Tá. Parecer rejeitado por 10-4. Tem que ler a COF também. Senhores vereadores, ainda estamos nos parecer. COF, tá? Comissão de Finanças e Orçamento. Ela opina pela aprovação, por estar dentro das normas financeiras e legais. Vereador Silto. Favorável, senhor presidente. Vereador Bertazzo. Favorável. Vereador Rodrigo. Favorável. Vereador Elcio. Contrário, senhor presidente. Vereador Maninho. Favorável, presidente. Vereador Claudio Miro. Favorável, presidente. Vereador JJ. Favorável. Vereador Írio. Favorável. Vereador Marlon. Contrário. Vereador Ranieri. Favorável. Vereadora Malu. Contrário, presidente. Vereador Kiko. Favorável, senhor presidente. Vereadora Jana. E vereador Cacaio. Favorável. Aprovado por 10-4. Agora colocamos o projeto com os pareceres. Projeto com o parecer só da COF. Tá. Senhores vereadores, colocamos em votação o projeto com o parecer da COF favorável. Vereador Silva. Líder do governo. Muito bem. Senhor presidente, obrigado, vereador Cildo, com muita alegria e satisfação pelo bem da nossa cidade e por fazer força ao desenvolvimento do município em que vivemos, eu voto favorável em favor da comunidade a este projeto. Vereador Cildo. Senhor presidente, com muita convicção, favorável. Vereador Rodrigo. Favorável ao projeto. Vereador Elcio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, principalmente a nossa querida comunidade gabrielense, com respeito, sempre ao lado do povo, já venho mantendo aí explicações e hoje a decisão do meu voto. Nós abrimos aí 2 financiamentos, empréstimos, desde que assumimos aqui uma cadeira, votei favorável, 4.800.000 BRDE, 18 milhões Finisa e, infelizmente, muitas ruas não foram contempladas até hoje. A exemplo da Miguel Santana, Eugênio Succhi e outras tantas. E no pedido desse novo empréstimo, senhor presidente, até 30 milhões, eu sempre, desde o início, solicitei de que viesse detalhado quais as ruas que iam ser pavimentadas, que tipo de máquinas iam ser adquiridas, se era patrola, se era retro, se era caminhões, que tipo de veículos, se é de passeio, se é SPIN, a aquisição de máquinas, equipamentos, infraestrutura do aeroporto municipal, a Rua Júlia Pires Pinto, que dá acesso ao aeroporto, Morro do Sabiá, Francisco Silva, totalmente intrafegáveis. Então, o meu voto é contrário pelo bem da nossa comunidade, senhor presidente. Vereador Maninho. Presidente, em 2018, 2019, foi aprovado nesta casa os 18 milhões, onde contemplou várias pessoas que naquele momento não tinham rua pavimentada em frente às suas casas. Posso citar Bairro Progresso, Bairro Independência, do vereador Ranieri, Primavera, Bairro Menino Jesus e assim por diante. Se não fosse pelo empréstimo, essas pessoas não seriam contempladas. Toda pessoa que não tem condições para ela reformar sua casa, ela tem que fazer um empréstimo. Ou ela tem que fazer um consórcio. A pessoa não consegue juntar 20, 30 mil reais para fazer uma reforma numa casa. E não é diferente com o município pobre, município pequeno que nem o nosso. Nós só nos desenvolvemos se nós tivermos crédito. E o município que tem crédito é porque ele está bem gestionado. Ninguém tira crédito num valor de até 30 milhões se está devendo, se está no vermelho. Se a liberação do valor é de até 30 milhões, significa que o município tem oxigênio para cumprir a sua obrigação. Que bom que se fosse até 50 milhões, 100 milhões, significa que o município estaria melhor ainda. Então eu não posso deixar de pensar que o município, deixar do município avançar por questionar a rua A ou rua B, porque não vai chegar em todas as ruas, é impossível.
Imagina se num mandato se resolvesse o problema de todas as ruas, não precisaria ter nova eleição, não precisaria ter mais prefeito, ter mais vereador, porque todos os problemas seriam resolvidos. O problema sempre vai ter. E o avanço de uma cidade para se estruturar é isso, é passo a passo, vereador Kiko. E nós agora estamos autorizando, eu vou votar a favor deste empréstimo de 30 milhões, vamos fiscalizar, que é o nosso papel, para saber se o valor vai estar bem colocado, aonde as pessoas mais têm necessidade, mas isso é atribuição do Executivo, eles foram eleitos pela maioria. Lá na eleição, a população deu a maioria dos votos para a administração que está aí, porque confia na administração que está aí. Esse é o processo democrático. E eu não posso contrapor a maioria da população nesse momento, que está sendo beneficiada de forma direta ou indireta por 30 milhões, por alguma questão política. Por isso, o meu voto é a favor, presidente. Obrigado. Lembrando que declaração de voto, 1 minuto. Vereador Cláudio Almir. Senhor presidente, também voto a favor e lembrando, independente de qualquer questão política, lembrando os senhores e as senhoras vereadoras, que nós estamos votando a aprovação para que esse recurso aporte no município. A questão específica de qual a rua, no que vai ser aplicado, agora é um outro passo. O projeto vem agora. Não se pode fazer um projeto antes de ter o recurso. É sempre assim, sempre foi assim. Vota-se o recurso. Tá, uma vez aprovado, bom, agora passamos para até porque esses projetos têm custo, né? Então agora se vai para fazer os projetos e aí cabe a cada vereador, até mesmo no conhecimento que tem nos bairros, ou seja, das necessidades da nossa comunidade, que vem indicar agora. E até conversar com o Executivo, certamente estará aberto, para ver as demandas onde é mais necessário. Nós estamos votando a aprovação para receber, para que esse recurso aporte. O projeto é um segundo passo, então não podemos confundir as coisas. Obrigado, presidente. Vereador Cláudio Almir, o senhor é favorável? Presidente Moisés, pela importância do projeto, eu voto a favor também. Vereador Írio. Voto favorável, que vem ao alcance de benefício para a comunidade. O nosso trabalho agora é fiscalizar aonde vai ser aplicado esses recursos e quais as ruas que vão ser beneficiadas. Voto favorável, presidente. Vereador Marlon. Senhor presidente, eu já justifiquei na CCJ e no plenário que este projeto está sendo votado é um projeto ilegal. É um projeto inconstitucional. Mas, além disso, já que o plenário decide desta maneira, nós estamos falando do empréstimo de 30 milhões de reais. E quando nós fizemos empréstimos nas nossas casas, nas nossas famílias, nós sabemos onde vamos aplicar, de que maneira vamos pagar, qual é a taxa de juros, qual é o prazo para que nós possamos nos organizar. E este governo, que ao longo de 6 anos já tomou mais de 25 milhões de reais em empréstimos e agora, de uma única vez, pede autorização para tomar 30 milhões de empréstimos, não sabe ou não diz ou não quer dizer o que fará com esse recurso, o que fará com esse dinheiro. Por questão de responsabilidade, por questão de defender a comunidade, de pensar nas finanças da Prefeitura Municipal, eu voto contra essa autorização de 30 milhões, porque o governo não diz o que vai fazer com 30 milhões de reais. Então, eu não confio nesse governo e eu voto não. Vereador Ranieri. Senhor presidente, eu voto favorável. Vereadora Malu. Senhor presidente, eu declaro, obviamente, e para quem me acompanha já sabia disso há muito tempo, o meu voto contrário a esse endividamento absurdo que o município de São Gabriel vai ter com a aprovação desse financiamento. Nós temos um endividamento informado pela Secretaria da Fazenda de 34 milhões de reais, com outros 3 financiamentos em andamento sendo pagos apenas juros e amortizações. Não basta eu ser vereador, eu tenho que lembrar de quem me colocou aqui. E quem me colocou aqui é o povo que vai pagar essa conta desse endividamento absurdo, porque governo passa, mas a cidade fica. E eu gostaria de dizer, presidente, que mais do que votar contra esse projeto, eu me sinto muito desconfortável com esse projeto. Eu me sinto muito desconfortável porque isso é um cheque em branco. Nós não sabemos onde será gasto o valor, qual é a dificuldade que o Executivo tem em especificar de forma detalhada onde serão gastos 30 milhões de reais.
O nosso povo não pode pagar essa conta, São Gabriel não pode se endividar e o fato de ter linha de crédito não quer dizer uma obrigatoriedade de ir lá e tirar esse empréstimo. Então, eu gostaria de dizer também à comunidade que me assiste e que depois vai me ouvir através da Rádio Batuvi, que ninguém mais do que eu apoia o desenvolvimento de São Gabriel, mas desde que ele seja feito de forma segura, responsável e sem recair sobre os ombros da nossa população o endividamento por um valor que não se sabe sequer onde será gasto. Então, o meu voto é contrário com muita convicção e muita responsabilidade, porque é o mínimo que um vereador tem que ter, presidente, responsabilidade. Muito obrigada. Vereador Kiko. Senhor presidente, aquele pessoal que tem que colocar bota de borracha para sair dia que chove, ali no bairro Bela Vista, a rua João Antônio Moreira, Batista Moreira, tem 8 casas, chove 50 milímetros, a água entra na porta da frente e sai lá na porta do fundo. Em 8 casas. Então eu voto favorável a esse projeto e tenho esperança que o prefeito, secretários, olhe por esse pessoal, que toda semana chega um aqui no nosso gabinete reclamando, a minha rua não dá para andar. Então, com 30 milhões vai dar para fazer muita coisa. Eu voto favorável. Aquela rua atrás do Urbano lá, já veio quantas pessoas aqui a reclamar que não aguentam mais a poeira, que os caminhões passam ali, os caminhões carregados na safra. Não aguenta o barro quando chove. Tem ruas, essa rua aqui, ó, do antigo Mota ali, muito falada aqui, o vereador Írio agora pediu para arrumar. É uma rua que liga a Vila Rocha com o centro, o bairro Independência ali com o centro. Essas ruas tem que receber uma melhoria, tem que receber um asfalto. Todos os bairros. E eu peço que o nosso prefeito, o nosso secretário, não esqueça do outro lado do trevo, que foi feito muito pouco lá. Pessoal lá do bairro Bela Vista, Santa Isabel, Santa Regina, aquela rua ali muito braba, Santa Clara, todo ali o nosso João de Barro ali, que é um horror ali. E todos os bairros da nossa cidade, lá o Pomar que está esquecido lá em cima. Conclua, vereador. É isso aí, senhor presidente. Obrigado. Muito bem, vereadora Jana. Vereador Cacaio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu dizia outro dia, e o presidente dessa casa estava presente numa reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, que a Constituição Federal de 5 de outubro de 88, mais a Lei de Responsabilidade Fiscal, amarraram muitos prefeitos. Veja bem, nós temos hoje uma obrigação de gastar 25% com educação, 15% com saúde, são 40%. Uma folha de pagamento que absorve aproximadamente 45% do município. Nós tínhamos, então, 40 com 45, vai 85. Nós temos essa casa que gasta 5% aproximadamente, são 90%. Nós não falamos aí em Secretaria de Serviços Urbanos, nós não falamos em Secretaria de Transportes, que cuida das estradas, da assistência social, da obras, do turismo, enfim, dos demais gastos que tem a Prefeitura. Então, sobrou 10% para atender tudo isso. Qual é a capacidade que tem uma Prefeitura de investimentos sem recurso? Eu sou vereador da oposição, mas certas coisas a gente tem que reconhecer. Tá? Todo mundo sabe das dificuldades porque passa o município, de necessidade de obras nas nossas vilas, nos nossos bairros, no nosso interior do município. Então, há uma necessidade muito grande. Eu entendo que esse valor vai ajudar muito o prefeito municipal a colaborar com o município, e eu acho que cabe a nós, como estava dizendo o vereador Bertazzo, eu acho que nós vamos ter que irmos atrás do prefeito e mostrar aonde esse dinheiro tem que ser investido. Não somente nós, justamente, conjuntamente com o Executivo. Vamos lutar por aqueles redutos que nós defendemos, que, aliás, é toda a cidade, mas vamos especificamente ver aqueles que mais precisam. Essa deve ser a nossa briga. E já que a Caixa autorizou, penso que a Prefeitura tem a capacidade desse endividamento e que vai pagar isso. Tá? Eu, sinceramente, não posso votar contra esse valor, porque eu acho que a comunidade vai nos cobrar isso aí, porque são benefícios que vão deixar de chegar aos locais que tanto precisam. Voto a favor, presidente.
Muito bem. Em relação ao projeto de lei 0046, projeto aprovado com 10-4. Antes de passar à votação, os demais projetos, acho que esse era um projeto mais complexo, eu quero me manifestar parabenizando o trabalho desta casa. Vereadores de situação, vereadores de oposição, não existe vencedores nem perdedores. Existe aqui, sim, os processos democráticos se manifestando dentro dessa casa. E essa é a nossa luta enquanto poder legislativo. Não há que se falar de dignidade humana se nós obstarmos a democracia. Então, os processos de democracia precisam ser sempre ressaltados dentro dessa casa. Todos os vereadores estão de parabéns pelo trabalho que fizeram, cada um com seu ponto de vista. E assim é que nós fizemos uma boa política e quem ganha não é A nem B, quem ganha é o nosso povo. Obrigado e desculpa a minha manifestação, mas eu acho que um projeto que vem labutando dentro dessa casa, né? Trabalhado, pensado e estudado, precisa ser ressaltado esses pareceres. Seguimos, vereador. 40 dias a tramitação. Presidente, na votação também de hoje temos o projeto de lei 47, que declara a Casa de Espaço Acolher como entidade de utilidade pública municipal, autoria do vereador Eric Ranieri Moreira, parecer pela constitucionalidade e também por estar dentro... Não, esse não foi analisado pela Comissão de Finanças. Tá, só o CCJ, presidente. Só o CCJ. Senhores vereadores, por questão de celeridade, eu vou colocar assim que quem for conforme permaneça como estão, certo? Porque são projetos tranquilos, tá? Então, o parecer da CCJ, ele opina pela aprovação, por ser legal e constitucional. Tá? O projeto de lei 0047. Então, o parecer sobre esse projeto é aprovação por ser legal e constitucional. Quem tiver conforme permaneça como estão e o contrário se manifesta. Aprovado o parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei 0047/2023. Então, eu já coloco em apreciação o projeto com o parecer da comissão. Quem tiver conforme, permaneça como estão e os contrários se manifeste. Apreciação, votação, projeto de lei já com o parecer favorável 0047/2023. Esse projeto declara a Casa Espaço Acolher como entidade de utilidade pública municipal. Aprovado. Próximo. Próximo projeto de lei é o 048, de autoria do vereador Eric Ranieri Moreira, que denomina a Rua Gabriel Miranda de Barros. Projeto também com parecer favorável da CCJ. Senhores vereadores e vereadoras, coloco o parecer da Comissão de Justiça, que opina pela aprovação, por ser legal e constitucional, o projeto de lei 0048 de 2023. Quem tiver conforme, permaneça como estão, os contrários se manifeste. A apreciação, votação, aprovado o parecer 0048/2023 pela constitucionalidade e legalidade. Concomitantemente, já coloco o projeto, já com o parecer. Projeto de lei número 0048/2023 em votação. Quem tiver conforme, permaneça como estão, os contrários se manifeste. Apreciação, votação, aprovado o projeto de lei 0048/2023, que dá denominação à Rua Gabriel Miranda de Barros. Projeto de lei 049, que denomina a Rua Gabriel Marques Cavalheiro, autoria do vereador Eric Ranieri, CCJ, favorável. Sobre o projeto de lei 0049/2023, a Comissão de Justiça opina por sua aprovação por ser legal e constitucional. Coloco em votação, em apreciação e votação, o parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei 0049. Apreciação, votação.
Quem tiver conforme, permaneça como estão, os contrários se manifeste. Aprovado o parecer. De imediato, eu já coloco, então, o projeto de lei 0049/2023, que dá denominação à Rua Gabriel Marques Cavaleiro. O projeto já com o parecer. Quem for conforme, permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei 0049 de 2023. Projeto de lei 050 também denomina Avenida, de autoria do vereador Eric Ranieri Moreira, Avenida Gerson Siqueira Pereira, no bairro Universitário. Parecer favorável da CCJ. Senhores vereadores, a Comissão de Justiça opina por ser legal e constitucional o projeto de lei 0050 de 2023, que dá denominação à Avenida Municipal Gerson Siqueira Pereira. Quem tiver conforme, permaneça como estão. E os contrários, por favor, se manifeste. Apreciação, votação. Aprovado o parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei número 0050/2023. Projeto esse que de imediato eu coloco em votação. Quem tiver conforme, permaneça como está e os contrários se manifeste. Em apreciação, votação, o projeto de lei 0050/2023. Aprovado. Projeto de lei 57, que cria gratificações para a remuneração de agente de contratação, pregoeiro, gestor e fiscal de contratos no exercício das suas atribuições no âmbito da Câmara de Vereadores de São Gabriel das Providências. A Comissão de Justiça opina por ser matéria legal e constitucional e a Comissão de Finanças e Orçamento por estar dentro das normas legais. Senhores vereadores, se me permitem, coloco em apreciação os dois pareceres, concomitantemente, tanto da Comissão de Justiça, bem como da COF. Ambos opinam pela legalidade, assim como a aprovação por estar dentro das normas financeiras, isso me referindo à Comissão de Finanças. Em apreciação, em votação, o pareceres do projeto de lei número 0057, ambos os pareceres. Apreciação, votação sobre o parecer da Comissão de Justiça e COF. Aprovado. Então, agora eu coloco o projeto de lei número 0057 de 2023, com os pareceres de Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, que cria gratificações para remuneração do agente de contratação, pregoeiro, gestor e fiscal de contrato no exercício de suas atribuições no âmbito da Câmara de Vereadores de São Gabriel. Os que forem conforme permaneçam como estão e os contrários que, por favor, se manifeste. A apreciação, votação. Aprovado o projeto de lei 0057 de 2023. O último projeto em análise, senhor presidente, é o projeto 060, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial para a contratação de técnico de enfermagem. A CCJ e a COF opinam pela legalidade do projeto. Da mesma forma, coloco concomitantemente ambos os pareceres, uma vez que são favoráveis. Parecer ao projeto de lei número 0060 de 2023 autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para a função de técnico em enfermagem e da outras providências. Quem estiver conforme com os pareceres da Comissão de Justiça e da COF, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Apreciação, votação. Aprovado o parecer das respectivas comissões. Então, eu coloco já com os pareceres favoráveis o projeto de lei número 0060/2023. Projeto esse que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para a função de técnico em enfermagem e da outras
providências. Em apreciação, votação, os que tiverem conforme permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei 0060/2023. Senhor presidente, da parte da secretaria era o que restava. Trabalho dos vereadores, secretário. Já foi aprovado. Os trabalhos já foram aprovados. Senhores vereadores, eu vou colocar a apreciação dos senhores, porque isso não foi deliberado, se nós podemos suprimir os expedientes, as falas dos vereadores, para nós darmos o seguimento à nossa sessão. Presidente, só uma questão de ordem rapidinho. Pois não. Aqui. O trabalho dos senhores vereadores, eu vi, foi encaminhado pela minha assessoria, o 0377, aliás, 0376, pavimentação na rua Ilo Rodrigues. A Ilo Rodrigues no bairro Vieira já é pavimentada. É Ilo Rodrigues Nunes, não sei se foi erro da assessoria ou foi na minha tela que está Ilo Rodrigues. Só para deixar claro, até porque vai dizer, mas já é pavimentado. É Ilo Rodrigues Nunes, é no bairro Trindade. Tá bom, então. Obrigado. Para transformar a sessão, né? Isso. Secretário, por favor, faça a leitura da resolução para mim. Senhor presidente, resolução 5.821 de 2023, que transforma parte da sessão ordinária em sessão solene. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, resolve, artigo 1º, transforma parte da sessão ordinária do dia 20 de junho do corrente em sessão solene para homenagear os 150 anos da loja maçônica Rocha Negra, número 1. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de São Gabriel, em 19 de junho de 23. Registre-se e publique-se. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente, Paulo César Alves da Silva, diretor administrativo. Liberdade é um instituto fundamental para a manutenção da dignidade humana. O direito de ir, vir, o direito de escolha, o livre-arbítrio político e social. Só é possível quando os processos de construção de cidadania são embasados na liberdade de um povo. Não há que se falar em democracia se não houver liberdade. E nesta premissa, somos todos responsáveis pelo incentivo ao direito de livre expressão, livre manifestação. Somos todos responsáveis pela busca do respeito às diferenças de ideia, diversidades de pensamento. Quando conquistamos esses valores e protagonizamos a construção desses pilares fraternos e harmônicos, campeamos pelos fartos caminhos da sabedoria. E sabedoria passa pelos diversos ângulos do saber. E falando de liberdade e sabedoria, prestamos nossa homenagem à loja maçônica Rocha Negra número 1, pelos seus 150 anos de existência em São Gabriel. Entendemos que não basta querermos liberdade, precisamos protagonizar. Neste sentido, expressamos nosso agradecimento à loja maçônica Rocha Negra, pelas aforrias, que foram muitas, pelas lutas em prol da dignidade humana e por tudo que faz em busca da igualdade e respeito à diversidade. O direito de ser livre, o direito do saber, o direito dos saberes e a eterna busca do apogeu de todos os saberes, que é o conhecimento. Parabéns, Rocha Negra número 1, pelos seus 150 anos. Com essa deferência, transformo esta sessão ordinária em sessão especial e saúdo o venerável grão-mestre Roni Fábio Marcon. Na pessoa dele, todos os irmãos maçons que aqui se fazem presente. Sejam todos bem-vindos. Neste momento, eu passo a palavra ao proponente desta sessão especial, o ilustríssimo vereador Bertasso.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, a quem nos acompanha e nos assiste, aqueles que representam a loja maçônica Rocha Negra, hoje nesta casa, o voto de congratulação de número 003 de 2023, uma pequena amostra, senhor presidente, numa homenagem daquelas que nós, como vereadores e como Câmara de Vereadores, quando fizemos, nos sentimos pequenos dentro de algo que tem um tamanho incalculável. Nesta casa, e aqui vale salientar e lembrar, esta homenagem que foi proposta por este vereador não é uma homenagem do vereador, e sim da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, que representa a comunidade de São Gabriel. Comunidade esta que é grata por tudo que é bem feito por esta instituição, por tudo que, quando observamos, e não por estarem presentes juntos de nós, vimos o caráter, a honra e o perfil das pessoas que a compõem. Porque uma instituição, para chegar aos 150 anos em pé, com sucesso, vereador JJ, ela tem que ser formada por pessoas de bom caráter, de boa intenção, de boa índole. E esse é uma das grandes características da Rocha Negra, que tem o seu trabalho enraizado na nossa cidade, sendo uma das instituições mais antigas na nossa cidade, no estado do Rio Grande do Sul, e que, através deste voto e desta sessão solene, a Câmara de Vereadores tem a oportunidade de não deixar passar em branco esta data tão importante. Por óbvio, muito mais é merecido. Entregamos este voto ao Rony, que representa todos os irmãos da Rocha Negra, mas nós temos sempre que lembrar que instituições, elas têm uma fachada, elas têm um prédio, elas têm um nome, mas principalmente elas têm uma base, que são aqueles que a formam, aqueles que a conduzem e aqueles que no dia a dia e longos dias existem em 150 anos, e essas pessoas têm mantido essa instituição com muita honra e em pé, com muita moral, fazendo muito bem pela comunidade de São Gabriel. E esta casa, através deste voto proposto e desta sessão, agradece da maneira que é possível a tudo isso e toda essa dedicação. Então, sintam-se abraçados por esta casa, e esse abraço, ele representa a comunidade inteira de São Gabriel. Ele representa a representação legislativa, política, representação da comunidade gabrielense nesse abraço. Então, hoje, o Poder Legislativo, e peço licença, senhor presidente, mas o Poder Legislativo abraça a Rocha Negra pela passagem dos seus 150 anos. Poderíamos fazer discursos para passar o dia tecendo elogios, mas brevemente nós aqui citamos e não tentamos roubar nenhum momento o tempo de uma instituição e deixamos a palavra mais conhecedora de tudo que detém para os representantes desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns mais uma vez. Muito bem, vereador. Neste momento, eu solicito ao nosso secretário, vereador Marlon, faça a leitura para mim, para nós anunciarmos. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel vem honrosamente conferir, conforme o inciso 12º do artigo 173 da Resolução 5653, de 30 de dezembro de 21, voto de congratulação
No exercício das atribuições impostas a esse poder e sob número 3 de 2023, que é concedido o referido voto à loja maçônica Rocha Negra número 1. Esta casa sente-se honrada em entregar ao atual e venerável mestre Rony Marcon esta justa homenagem à loja maçônica Rocha Negra número 1 de São Gabriel, pelos seus 150 anos, comemorado no dia 29 de junho do corrente. Prestigiada e reconhecida, uma das mais antigas do nosso estado, e muito contribui através dos ensinamentos maçônicos para o desenvolvimento de cidadãos, protagonistas de grandes feitos sociais. Sintam-se também homenageados todos os membros dessa nobre instituição. São Gabriel, em 20 de junho de 23, assinam vereador presidente Moisés Silveira Marques, vereador proponente Antônio Pedro de Brito Bertazzo. Então, neste momento, convidamos o grão-mestre, venerável grão-mestre Rony Fábio Marcon, para que receba o voto de congratulação da loja maçônica Rocha Negra número 1. Ilustríssimo venerável, seja bem-vindo. Então, coloco a tribuna desta casa à disposição do venerável grão-mestre Rony Fábio Marcon para que ocupe o seu lugar de fala. Vereador Moisés Silveira Marques, presidente do Poder Legislativo, prezados vereadores e vereadoras, demais autoridades políticas, meus irmãos aqui presentes de maçonaria, convidados que aqui os acompanham, não só presencial, mas também pelas plataformas digitais. Gostaríamos de agradecer a todos os membros da Câmara de Vereadores pela dedicação em prover o bem e o progresso da nossa São Gabriel. É fundamental que o trabalho de vocês seja conduzido com justiça, seja contínuo, visando sempre o avanço e o desenvolvimento do nosso município. Em nome da Rocha Negra número 1, também queremos expressar o nosso agradecimento pelo voto de congratulação concedido em essa homenagem aos 150 anos de uma história tão bonita, que é a história da Rocha Negra. Desde 1873, temos nos empenhado no aprimoramento humano, guiados pelos princípios maçônicos, que nos ensinam a enfrentar as adversidades do mundo com ética e sabedoria. Ao longo dessa trajetória, a Rocha Negra número 1 desempenhou um papel e desempenha um papel significativo na sociedade, com ênfase na participação política, nas áreas da saúde e também da educação. Nossa contribuição nessas áreas tem sido de grande importância para o bem-estar da comunidade. E continuamos a buscar formas de participação valiosa nos dias de hoje, sempre seguindo os basilares maçônicos e os fundamentos de sermos discretos. Além disso, gostaríamos de agradecer especialmente ao vereador Antônio Pedro Brito Bertazzo pelo reconhecimento. Sua iniciativa em apresentar o voto de congratulação é um exemplo de liderança
e valorização do trabalho da nossa casa, da nossa Rocha Negra número 1, que ao longo de seus 150 anos tornou um exemplo na maçonaria gaúcha e brasileira. Acreditamos que a colaboração entre nossa loja maçônica e essa casa, Câmara de Vereadores, é essencial para impulsionar o progresso e contribuir para uma cidade melhor para todos. Agradecemos novamente a cada um de vocês por esse reconhecimento e por ser um compromisso contínuo com o bem de São Gabriel. E que a verdade, a justiça e o trabalho sejam os principais ideais desta casa. E que a consequência desses ideais possam vocês, parlamentares, favorecer a nossa comunidade de São Gabriel. E diante do que eu presenciei aqui, votos, projetos, eu deixo uma mensagem final a todos vocês, dizendo que a vaidade esteja sempre distante desta casa. O nosso muito obrigado, que os grandes feitos da Rocha Negra número 1 possam estar sempre, não só nas nossas lembranças, mas também no nosso cotidiano, porque esses feitos, esses compromissos que essas pessoas, esses irmãos nos deixaram, possam ser sempre o combustível dos nossos irmãos de hoje. É isso que nos faz entender que o maçom, ele tem os seus defeitos, mas a maçonaria é perfeita. Obrigado. Deixo ainda aberto a tribuna dessa casa, se alguém mais vai se manifestar. Muito bem. Vereador Marlon. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, venerável mestre da loja maçônica Rony Marcon, demais membros dessa importante instituição maçônica de São Gabriel, do Rio Grande e do Brasil, minha saudação especial. Vereador Bertaz, Vossa Excelência, autor desta sessão solene, os cumprimentos ficam registrados a Vossa Excelência. Eu apenas faço uso do meu espaço, senhor presidente, para poder cumprimentar a Rocha Negra número 1 pelos seus 150 anos. E é fundamental que nós, e estamos exercendo isso neste momento, através dessa sessão solene, né, registrar para a posteridade a importância da maçonaria em São Gabriel, na construção socioeconômica, política, administrativa, cultural de São Gabriel, está extremamente ligada à história da Rocha Negra. Quando o doutor Jonatas Abut Filho, junto com outros irmãos, fundou a Rocha Negra, tenho convicção de que ali estava presente um espírito imbuído de fazer a diferença em vários segmentos, seja no aspecto intelectual, seja no engrandecimento moral da comunidade de São Gabriel do século XIX. E hoje, 150 anos se passaram e nós estamos aqui nesta Casa Legislativa, que, diga-se de passagem, tem uma ligação profunda de irmandade com a Rocha Negra, onde já tivemos, ao longo dos nossos 176 anos, muitos irmãos maçons como vereadores desta casa, o que muito nos honra. Portanto, é importante que nós, enquanto poder constituído da República, possamos engrandecer e nos somar, né, aos cumprimentos à Rocha Negra número 1, que, repito, importante na construção da identidade de São Gabriel ao longo desses 150 anos, quer seja na libertação dos escravos, quer seja no auxílio à nossa Santa Casa, fundação do Asilo São João, aqui eu estou enxergando o Renato Baltzeira, né, e tantas outras entidades e atividades de fundo filantrópico, onde nós sabemos que, embora muitas vezes, como disse o nosso venerável mestre Rony Marcon, de forma discreta, silenciosa, mas lá está
a maçonaria presente, fazendo aquilo que se propõe a fazer pela nossa comunidade. Portanto, fica em nome deste vereador os cumprimentos pelos 150 anos e que venham mais 150 anos pela frente, com muito trabalho pela nossa comunidade de São Gabriel. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marlon. Vereador JJ. Presidente Moisés, eu me somo às palavras do colega Marlon sobre a nossa maçonaria. Parabenizo também o vereador Bertazzi pela bela iniciativa. E gostaria de deixar um pedido, presidente. O senhor muito bem conduz esta casa. A gente vê várias fotos aqui dentro, bonitas, do nosso museu, do nosso casarão, nossa prefeitura, nossa igreja. Vê dentro do nosso regimento a possibilidade de a gente colocar uma foto do prédio da maçonaria, que é um prédio lindíssimo. Deixo aqui o meu pedido, se for possível. Muito bem, vereador. Muito bem, a solicitação do vereador se levada em conta. Entraremos em contato também com a loja maçônica para a possibilidade, se teremos a permissão. Algum vereador mais? Nenhum vereador. Bem, senhoras e senhores, já permeando para o final da nossa sessão especial, alusiva aos 150 anos da loja maçônica Rocha Negra número 1, quero registrar a presença da imprensa, o caderno 7. Mais uma vez, minha deferência à loja maçônica Rocha Negra número 1. Quero dizer que fico feliz em ter o privilégio de estar na presidência desta casa no momento que essa instituição maçônica completa 150 anos. Não há que falar da existência de São Gabriel se nós não falarmos da existência da loja Rocha Negra número 1. Se confundem as existências, né? E sabemos que os grandes avanços de nossa cidade, né, de nosso estado, em específico a nossa cidade, avanços esses que eu me refiro no sentido de valores, da dignidade humana, os processos pela luta em tempos escravocratas, né? A luta, quando nós falamos da busca desta liberdade, né, de aforria de escravos, nós estamos falando pela luta da recuperação da dignidade humana de um povo. Aqueles que tiveram o privilégio, como eu, de adentrar o espaço físico da loja Rocha Negra, bem como de outras maçonaria, ao vislumbrar a abóboda celeste da loja maçônica, imaginamos este céu de São Gabriel nos abraçando, nos acolhendo. E os pilares, para o além dos pilares físicos, a energia de antepassados, para o além de antepassados ancestrais, porque antepassados tem uma significação e ancestralidade tem uma significação maior. Eu posso me transformar num antepassado e não necessariamente eu ser um ancestral. O ancestral, ele deixa um legado. Ele é ancestralizado numa massa de origem. E isto nos forma energeticamente. Todos nós, quando adentramos essa loja, por menor sensibilidade que tenha, nos conectamos energeticamente com todos aqueles que fizeram aquela instituição Rocha Negra número 1. O legado de cada um desses antepassados, desses ancestrais maçons,
que formam invisivelmente pilares que merecem serem lembrados. Quiçá o maior legado de todos esses ancestrais seja a mensagem da luta pela liberdade, pela dignidade humana. Não poderia eu deixar de encerrar nesse momento esses trabalhos sem enaltecer o importante papel da maçonaria na recuperação, na estruturação da dignidade humana, não só dentro de São Gabriel, não só dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, bem como todo no mundo. E de sua forma discreta, quiçá fazendo valer o dito popular, que aquilo que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Os verdadeiros pilares da caridade, porque caridade com ego não é caridade, é benefício próprio. Portanto, fica aqui os meus respeitos, enquanto vereador dessa casa, estou presidente e me sinto honrado. Quero felicitar o vereador Bertasso, felicitar a todos os irmãos maçons e que continue formando esta egrégora de coisas boas. E que nos céus e na abóbada celeste da maçonaria estejamos todos nós, ainda que profanos, amparados pela boa vontade dos senhores. Foi um privilégio presidir essa sessão nesse dia de hoje. Parabéns. Está encerrado os nossos trabalhos da nossa sessão.